pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Propósito Cast, aonde negócios, vida pessoal e propósito convergem para um mesmo lugar. Eu sou a Cíntia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios cuja missão é potencializar negócios com propósito, com forte impacto social, ambiental e empresas que se preocupam também com a saúde mental dos seus colaboradores, com o ambiente de trabalho. Bom, a Propósito trabalha com 4 alavancas principais de aceleração: comercial, finanças, gestão e pessoas. E para que a gente possa acelerar negócios, primeiro a gente precisa cuidar da nossa produtividade. Para falar sobre isso, nosso tema de hoje é fazer menos, porém melhor. Como gerenciar o tempo de forma a criar mais valor trabalhando menos. Ou seja, hoje a gente vai falar sobre o contrário da produtividade. A gente vai falar sobre fazer menos. Brincadeira, né? A Propósito sempre está procurando agregar valor para os seus clientes através da produtividade, mas a gente precisa saber que a gente está inserido num mundo em que a gente precisa fazer escolhas a respeito do que fazer. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E aí, para falar comigo sobre esse tema, eu convidei 3 mulheres empreendedoras que empreende em mais de um ramo, que tem filho, enfim, que tem a agenda atribulada, e a gente precisa entender aí em que priorizar, como priorizar, quando priorizar. Então, vou apresentá-las aqui para vocês. Primeiro, Gabriela Oliveira, formada em administração de empresas, com especialização em marketing e estruturação de negócios, branding e experiência do cliente, tem mais de 17 anos de experiência comercial em vendas B2B e B2C, já assumiu posição de liderança com equipes múltiplas e há 4 anos está atuando aí como consultora de pessoas e negócios e estrategista de marcas pessoais. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, Cíntia. Obrigada pelo convite. Eu vou tirar esse negócio de 17 anos de experiência, porque deixa a gente velho esse negócio, né? Dá um impacto nisso. Às vezes você começou com 15. Positivo ou negativo. Muito bom. Norma Pifano, formada em gastronomia, com especialização em marketing e estruturação de negócios e desenvolvimento em branding e marketing digital. Há mais de 10 anos, 10 anos, hein? Melhor do que 17. Em contato direto com o cliente e uma grande equipe gerenciando um salão de beleza com mais de 40 colaboradores. Tem foco em pessoas, posicionamento de marca, estratégias de marketing digital, inovação de negócios e branding de empresas. Seja bem-vinda, Norma. Nossa, adorei essa descrição aí. Obrigada, gente. Obrigada. Você deu crédito para esse currículo, né? Adorei, viu? Depois eu vou colocar lá na minha bio. Seja bem-vinda. E, por fim, Raquel, casada, mãe de 2 pequenos, Helena e Caio, farmacêutica, empresária. Hoje mais empresária do que farmacêutica, de acordo com ela mesma. Amante da atividade física, é disciplinada, determinada, dedicada em tudo que faz. Sócia na Medicalis. Ela e a irmã estão à frente da empresa há 13 anos. E com muito esforço e comprometimento levam qualidade de vida para os clientes. A mais velha é você mesmo, Gabi. Que horror! Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço demais. Bom, menos, porém melhor é o lema do essencialismo, né? O autor do essencialismo traz menos, porém melhor. De acordo com o autor, quase tudo na nossa rotina é ruído. Poucas coisas têm valor essencial. Quando eu li esse livro, na verdade, fez um boom na minha cabeça, assim, porque eu sou a pessoa que gosto de fazer tudo e tenho muita dificuldade de delegar, e a minha agenda sempre é atribulada, né? A gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar, que a gente tem poucos espaços livres na agenda, poucos para não dizer nenhum, né? Então, eu sou essa pessoa que vai lotando a agenda, e quando eu li essencialismo, assim, um mundo se abriu para mim de que realmente eu estava fazendo muita coisa que não tinha valor, que não agregava valor. Muita coisa que era só para constar que era ruído mesmo. O que vocês pensam sobre esse lema de essencialismo? Quem quer começar? Eu acho que a gente vive ainda nesse universo de uma conversa, um e-mail uma reunião que poderia ser um e-mail, né? Perfeito. Eu É o acho que a mais gente tem. vive muito nisso aí. Eu acho que gera uma demanda, né? No nosso caso de consultoria, gera uma demanda do cliente, às vezes, uma necessidade extrema de se colocar numa conversa, é reunião online, é isso e aquilo, né? E depois da pandemia isso se intensificou ainda mais, né?
Mas, ao mesmo tempo, eu acho que falta também um pouco da nossa postura como profissional, né? E eu acho que quando a gente começa a entender um pouco de propósito também, né? Assim, de tipo assim, o que que é o meu propósito profissional e pessoal, né? Então, o Eu que me que eu tenho faço de muito essa objetivo, pergunta. né? Porque aí, às vezes, você não precisa ficar atendendo uma demanda que você acha que obrigatoriamente você tem que atender aquilo, né? E não tem, a gente não tem escala de urgência, emergência e etc. A gente começa a colocar as coisas numa escala que ela não existe, ela não tem um Ou padrão. tudo vira urgência, Tudo né? vira Hoje urgência. tudo vira urgência. Exato. Né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido, né? Da gente entender um pouquinho de propósito, da gente entender um pouquinho do que realmente é o nosso objetivo profissional e pessoal, porque as coisas se misturam o tempo todo, né? Eu acho que essa consciência também tem sido tomada todo o tempo. A gente fala muito disso na marca pessoal. Para de querer ser uma pessoa dentro de casa e querer ser um profissional, né? Você não fecha a portinha da sua casa e fala, tchau, Raquel profissional, agora eu vou embora. Agora você é só mãe, Aham. né? Né? Então, assim, entender de propósito é entender o todo do que envolve os nossos valores, o que a gente pensa em relação àquilo e colocar isso no nosso trabalho também, que aí eu acho que se torna, né, um pouco mais de prioridade ali na nossa listinha, né? Isso. Eu tento focar, né? Assim, o que que eu tenho que fazer naquele dia. Foi do jeito que a Gabi falou mesmo. Determinar o que é mais importante ali naquele momento, né? Focar, determinar. E assim, a realidade, a gente joga um pouquinho, alguma coisa para debaixo do tapete, e no dia seguinte é um novo dia, um novo começo, e vai de novo E sempre nessa. tem uma nova demanda, né? Às Com vezes a demanda certeza. da segunda vai se resolver na terça. E é Com isso. certeza. E acho que não nós, mulheres, assim, que lutam em dar conta de tudo, não se preocuparem em não se frustrar Ai, por estar deixando alguma coisa de lado em algum momento, porque sempre vai ter uma coisa de lado, sempre vai ter. né? Depois que a gente vira mãe, eu acho que assim, Principalmente. a gente às vezes organiza de uma maneira e não sai conforme assim. sai. Às vezes, ou quase nunca, né? Aham. Sim. Sai conforme o planejado. Então, realmente, assim, não se frustrar com o que É. a gente não conseguir na. Uma coisa que eu acho também, que eu gosto muito de falar, até a gente conversa disso sobre os clientes, sobre resultado, né? Hoje tá todo mundo muito focado em um resultado de curto prazo, Imediato. É o imediato. O imediatismo. imediatismo tá aí, tudo vira urgência. Inclusive, eu ter resultado é uma urgência. Ou eu apresentar um resultado, seja para o meu colaborador, né? Eu, enquanto estou ali nesse papel de liderança e etc., me trouxeram um problema, eu tenho que resolver para amanhã, sabe? E a maioria não se resolve para amanhã. Assim como vários objetivos que a gente tem de vida. Então, acho que as pessoas estão se apegando muito nesse resultado de curto prazo e esquecendo dos objetivos a longo prazo. E focar nisso, né? Do menos e melhor, é ter um objetivo a longo prazo, é pensar nesse longo prazo. Eu vou fazer um pouquinho todo dia, porque daqui 5 anos eu sei que eu chego nesse objetivo. E aí eu vou desenhando essa rota durante esses 5 anos. E se você parar para pensar, 5 anos passa num piscar de olhos, né? A gente que tem filho, Nossa Senhora. minha menina vai fazer 2 anos. Para mim parece que foi janeiro de Ontem. agora que ela nasceu. Não Mês foi passado, né? janeiro do ano passado, sabe? Então, assim, o curto prazo, ele tá consumindo as pessoas. E eu acho que tá todo mundo muito focado nele. Então, muitas pessoas esquecem esses objetivos a longo prazo e aí vão se perdendo também. Porque aí a grama do vizinho tá mais verde, né? Tá mais verde que a minha e ele conseguiu isso muito rápido. Mas você nem sabe há quanto tempo ele quer isso. Você nem sabe quanto tempo ele tá lutando para a empresa chegar no lugar que ela chegou, né? Eu falo que o Benício, ele me ensinou sobre branding. Porque o nosso trabalho, ele é a longo prazo. Não acontece nada a curto prazo. Esse marketing de todos os dias, ele é uma construção Sim. de um processo. É um trabalho de formiguinha, o marketing de todo Há quanto dia. tempo vocês estão gerando conteúdo na rede social, Raquel? Há quanto tempo Vocês se vocês estão se dedicam colocando a ali, isso, né? Não, e aí as pessoas acham assim, que foi Ontem.
Ó, gente, as meninas começaram a fazer um E conteúdo você aqui. grava ali resultado, né? rapidinho, né? E você vai gravar rapidinho e você vende muito, porque gravou um vídeo de 1 minuto, vendeu muito. É. E não pensa o quanto vocês estudaram para isso, vocês planejam um roteiro, contrata pessoas para estarem por trás da marca, além de vocês duas, né? Você e a Uhum. Tamires. E aí as pessoas se prendem a isso e esquecem desse longo prazo. Eu acho que hoje, para mim, é um gap muito grande em todas as empresas e em todos os negócios. São as pessoas focarem só nesse curto prazo e esquecerem do que elas têm de projeção para daqui 3 anos, para daqui 5 anos. Isso tem muito a ver também com um conceito que o autor traz no livro, que é o de aproveitar o processo, que é aproveitar o tempo presente. Porque quando a gente está focado só no resultado, a gente quer resultado, todo mundo quer resultado, né? A empresa quer Sim, resultado, a e nossa a gente vida pessoal, precisa quer mesmo resultado. de A resultado. gente precisa disso para se movimentar. Mas até quando a gente está, por exemplo, definindo uma meta estratégica para o negócio, que a gente saiba definir a meta maior e as metas menores, que são as metas da evolução. A Sim. meta que eu vou acompanhar no, É ao que vai longo do fazer tempo. você subir o degrau. Que vai né? fazer eu subir o degrau, exatamente. Porque quando eu olho só pro longo prazo, né? Assim, na verdade, quando eu olho só pro resultado maior e não aproveito esse processo, inclusive eu tendo a me frustrar muito mais, que é a frustração que você comentou. E uma outra fonte de frustração, eu acredito, que é quando você lota sua agenda, acreditando que tudo que você precisa fazer está em pé de igualdade de importância. E não tá. Então, assim, uma ferramenta que eu uso muito é a de priorizar as atividades conforme não só a urgência, porque a urgência é tudo aquilo que em algum momento eu deixei de fazer no tempo certo e agora eu preciso fazer correndo, porque senão não vai dar tempo. Sim. Né? Isso é urgência. Mas tem as atividades que são muito importantes. Então, existe uma matriz, né, que a gente vai priorizando isso, as atividades urgentes e as atividades importantes. As importantes, se eu não faço hoje, amanhã se tornam urgentes. Então, Sim. eu primeiro faço as urgentes, porque é isso, questão de vida ou morte, depois eu faço as importantes, e as outras eu nem faço. Porque se não é nem urgente, nem importante, será que eu preciso fazer? Será que, falando de negócio, né, será que eu não posso delegar? Sim. Sim. E aí a gente tem Então, uma dificuldade, Eu né? acho que assim, a gente também não pode querer ser o gargalo de tudo, Nossa, exatamente. né? É isso, delegar, saber delegar e tipo assim, aprender que não é só. Eu acho que a gente fica querendo, às vezes, achar que só a gente vai conseguir fazer daquele jeitinho, né? Entregar E 100%. E é só a gente que vai fazer daquele jeitinho. É o nosso jeito. Mas tá tudo bem ser de outro jeito. É. O Até outro mesmo jeito com nossos também filhos, funciona, né? Não tem como ser só a gente, Não dá. né? Não dá. Expectativas irreais Irreais. que causam uma E frustração. tem frustração. coisas, né, gente, que tá na nossa listinha aí e que se a gente engaveta por um dia, às vezes, aquilo ali já se resolveu. Já passou por um momento assim? Aham, sim. De tipo, Ó, era uma coisa muito urgente naquele momento, no dia, etc. Você engavetou aquilo para um dia seguinte, aquilo ali já Debaixo não do precisa mais ser tapete. resolvido. Aí você exatamente. fala, cara, eu ia Ele perder se um resolveu tempo. sozinho, né? entendeu? Ou seja, não Nem era precisou importante. de Não mim. era importante. Ou vai ter outra pessoa que abraçou a causa, resolveu e você nem ficou sabendo e É. depois tá ali, né? É. Tá entregue. No salão, né, eu tenho 40 profissionais ali e eu tenho uma gerente, 2 gerentes que me apoiam na questão da gestão das pessoas, de cliente, experiência do cliente e tudo mais. Então, assim, é uma coisa que eu só estou no salão hoje na parte da manhã, de 9 a 1, mais ou menos. E à tarde eu tô na oficina. Se eu não confio nessas pessoas para tocarem esse barco à tarde, É. que eu tô fazendo com 40 pessoas naquele salão? Uhum. Sabe? Eu tenho que ter essa confiança ali dessa equipe, né? Eu tenho que ter uma confiança na minha sócia ali, que se o cliente mandou mensagem para ela e eu não respondi porque eu tô com outra demanda do salão, ela vai tomar a decisão dela e é isso, sabe? A gente precisa também pegar essa confiança nas pessoas e entender que a gente não vai ser o resolutivo de tudo. Nós não vamos resolver tudo a todo tempo. E Deus me livre, gente, resolver tudo a todo tempo. Não não. quero Nossa, esse não peso dá. nas minhas costas. Não. Principalmente depois que virei mãe, muita coisa do negócio eu falo, gente, pode resolver. Tá tranquilo, sabe? Depois você me fala o que foi resolvido e enquanto isso eu tô tendo um tempo de qualidade com a minha filha que eu não preciso ficar no telefone o tempo todo e ela Exato. brincando aqui sozinha. Sabe? E olha que interessante, quando a gente assume esse papel de solucionar tudo,
tudo em cima da gente, é ruim pra gente e é ruim pros outros, porque a gente se torna gargalo. E eu trabalho em várias empresas que o líder é um gargalo. Ele não deixa a equipe se desenvolver, ele não deixa a equipe tomar a frente. E aí a frase é sempre essa: não, mas não vai fazer do meu jeito. Não vai mesmo, porque não é você. É igual o pai, né? A gente aqui é mãe. O pai faz igual a gente? Não faz, gente, mas faz. Entendeu? Troca E a a fralda criança como eu? sobrevive, né? Dá jantar como eu? Não, mas Sim, entendeu? E é o jeitinho sim. dele. A criança precisa de um pai e de uma mãe, né? Ou Uhum. precisa de cuidadores diferentes. Não é só a mãe, não tá focado só na mãe. Assim como a empresa precisa de uma líder, de uma CEO, de uma diretora, e precisa da gerente, precisa do analista, e precisa Total. cada Da um com o equipe seu papel. toda. Se a gente consegue delegar, né, e confiar, né? E delegar é uma palavra muito interessante, que tem uma brincadeira com essa palavra, que é o delargar. Não é delargar. Quando a gente é líder, a gente vai Sim. delegar, a gente vai cuidar daquela pessoa, né, porque ela está em processo de aprendizado. Então, ela não faz como você, ela está tentando fazer como você, coitado, para a pessoa também é um peso, porque ela está tentando fazer. Super expectativa, né? Exatamente. E a gente precisa ir trabalhando nessa confiança. E aí, já trazendo uma pergunta que eu queria trazer para vocês, é com relação a como que é a produtividade de vocês hoje enquanto mãe e como que era antes. Como que vocês veem essa mudança, sabe? Quem era eu, profissional, antes de ser mãe, e quem sou eu hoje, profissional mãe. Nossa, eu fico pensando, o que eu fazia com tanto tempo? Entendeu? Com Eu tinha tanto tempo, eu tinha Eu muito falei isso tempo. outro dia, Raquel, eu falei pro meu marido, eu falei, eu não que a gente sei faz? o Eu que que eu também. fazia. Às vezes, e eu reclamava de cansaço, É. sabe? Eu reclamava que eu tava cansada, que eu tava trabalhando muito. E o que que eu tava fazendo nesse meio tempo, né? Eu dormia a noite inteira. Eu acho interessante. Eu tenho amigas que não são mães e quando elas falam que estão cansadas, eu simplesmente guardo o silêncio. Ah, não, Porque se eu for entrar nesse embate de tipo assim, minha filha, sério, Ela Não tá. desistiu de ser mãe. vai. ela desiste. Porque a gente não tem noção até viver. Sim. Quando a gente se torna mãe, a gente vê que o dia não tem as mesmas. Todo mundo tem 24 horas. Não tem. Não, A gente não tem 24 horas. Tem menos. Eu acho que essa questão também, o que eu sinto mais falta, além do tempo, claro, né? Porque o tempo eu acho que ele fica escasso. Na maternidade ele some mesmo, né? Porque você fica tanto tempo se dedicando à criança, né? Ali, naquele desenvolvimento. E é muito legal a gente ver o desenvolvimento de uma pessoa, né? E que a gente que a gente é responsável por esse desenvolvimento. Eu acho isso magnífico, Incrível. assim. É a parte que eu mais gosto, assim, da maternidade, é acompanhar esse desenvolvimento do zero. Né, transformar uma pessoa. Mas o que eu sinto mais falta, além do tempo, é a minha criatividade. É a facilidade que eu tinha de criar, de desenvolver e de desembolar um negócio, uma ideia, um projeto. E eu entregava várias ideias, e eu entregava e tudo palpável ali, sabe? Tudo que conseguia virar um negócio. Nossa, eu fazia muita coisa. E hoje, às vezes, eu trabalho ainda com criatividade, né? Mas às vezes eu sento, eu falo, nossa, eu precisava eu precisava que viesse aquela ideia, sabe? Aquela coisa até para você ficar mais animada. Você fala, nossa, eu tive uma ideia de um projeto muito legal, preciso desse gás, preciso desse ânimo. Hoje, eu não tenho mais a mesma criatividade que eu tinha e nem o mesmo gás para fazer rodar o projeto, sabe? É muito mais lento, as coisas acontecem, profissionalmente acontecem de uma maneira muito mais lenta. E essa criatividade, antes eu precisava, às vezes, de uma manhã tomando um café sozinha. Hoje eu vou precisar de uns 3 dias matutando aquilo em alguns momentos que eu tenho mais tranquila para ter alguma ideia. Eu acho que o meu, assim, às vezes nem é a questão da criatividade. Às vezes até tenho uma ideia, mas não consigo concluir aquilo ali, sabe? Sim, a execução, né? É. Eu me tornei mais produtiva, sem dúvida nenhuma, assim. Eu acho que o tempo reduzido me fez Sim. muito mais Você produtiva. foca naquilo, né? Exatamente. Produz o Você que não você tem tem nem que fazer. tempo de Tipo, procrastinar. Não dá pra esperar. Agora, eu acho que eu também me tornei mais seletiva Uhum. em tudo, Ai, né? No cliente, no que é realmente o meu trabalho que não é antes, às vezes aquela entrega, né? Tipo, eu entregava muito mais do que era contratado, por Uber exemplo. Delivery.
Exatamente. Palavra que é Então, usada para acabar com a gente. e agora eu acho que eu entrego muito ainda, mas eu sei exatamente o meu Até qual papel, até ponto, que né? ponto. E se não é mais o meu papel, eu preciso instruir, eu preciso orientar, eu preciso falar. Então, às vezes, eu acho que eu não me colocava nessa postura, e hoje eu faço muito mais isso, porque eu não tenho tempo. Uhum. Então, eu tenho que pensar focada. Estar menos criativa é isso que a Norma trouxe, né? Eu demoro mais para um projeto acontecer. E como a Total. gente trabalha com a ideia de que posicionamento de marca, que é o nosso principal foco de trabalho, é tempo, a gente precisa desse tempo. Uhum. Antes eu acho que eu não exigia tanto esse tempo do cliente, hoje eu exijo mais esse tempo. Uhum. Eu mostro para ele, eu trago para ele a visão do que acontece, eu tô o tempo todo ali construindo verdades na cabeça dele, né? Não é um mundo ilusório. Você não vai gerar um vídeo na rede social e vai viralizar e E vai vai vender alcançar um muito super por resultado. viralizar. A Não é, Raquel tá aqui pra né? dar esse exemplo, né, Nossa, Raquel? é passinho de formiguinha, né? Era se fosse Quem assim, dera se né? fosse. Então, Acho que é 1 em 1 milhão que exatamente, exatamente. E certeza. tem que sustentar, né? Depois que acontece, tem que acontece sustentar. Então, o posicionamento é a exatamente constância, isso. né? Então, hoje eu demoro mais, faço uma entrega de excelência, mas uma entrega que exige mais de mim. E ao mesmo tempo, eu me tornei muito mais seletiva Uhum. em tudo que eu tô fazendo, em tudo que eu tô Sim. me propondo, né? Ou entregando o meu tempo ali. Então, mas eu acho que, com certeza, eu acho que mães, a gente, depois que se torna mãe, a gente se torna multitarefas. E eu acho que isso aumenta a nossa produtividade, Uhum. Sim. né? Que a gente fica querendo E você não fazer faz só duas coisas ao mesmo ao tempo, mesmo você tempo. faz Você faz quatro. Exatamente. E eu vou trazer uma reflexão aqui que é um pouco contra-intuitiva até, com relação a essa coisa de fazer menos, porém melhor. Em relação à criatividade, especificamente, eu vejo que a criatividade ela se desenvolve a partir do contexto que a gente vive, dos ambientes que a gente frequenta e tal. E quando a gente se torna mãe, esse tempo fica tão escasso que eu falo, cara, o que que é prioridade? Eu vou aqui entregar um projeto para um cliente, vou ficar com meu filho e tal. Então, assim, começa a ficar muito limitado nosso campo de insights, de insumos. Sim. ideias. Então, assim, hoje, o que que eu considero, já trazendo um pouco para a prática, né? O que que eu considero como atividade essencial para mim? Um café com uma pessoa que eu não conheço, para mim, é atividade essencial. Não é urgente, porém importante, muito importante. Porque nesse café eu vou ter outros vai ter insights, insights. eu vou pegar outros pontos de vista. Eu também trabalho com criatividade, também trabalho com formulação estratégica. Então, estou conduzindo formulação estratégica de um cliente agora, que eu fui num outro cliente, conversando com ele, assim, num café informal. Falei, caramba, é isso que eu preciso aplicar lá. Então, essas relações pra gente que é empresária, né? Essas relações são atividades importantes. Por mais que, mas não vai dar tempo. Vou ter que fazer todo o operacional da minha empresa, toda a estratégia que ainda vou ter que arrumar tempo para café. Hoje eu acho que arrumar tempo para um café é muito mais importante do que várias outras coisas operacionais que eu posso delegar. Ah, mas quando eu delego não fica igual. Tá bom, mas o café aqui não pode. Esse aqui Tem eu não que posso ser delegar. Ele vai salvar alguma coisa que você tá precisando, né? Exatamente. Então, É. assim, pode parecer contra-intuitivo, mas para mim, isso aqui, hoje, né, não só esse podcast, mas um café que eu tomo, um evento que eu vou, é muito importante. Eu me coloco network. para essa criatividade, às vezes, quando eu tô precisando apertar ela ali, né, para ela vir, eu me coloco para trabalhar em outros lugares. Uhum. Eu saio do meu ambiente comum, eu não trabalho no escritório de casa, ou eu não vou trabalhar no escritório do salão, eu vou sentar em um café e vou criar um clima ali daquele home office que eu tenho, que eu me dei o direito ali, vou passar a tarde num café sozinha. Eu gosto muito de trabalhar sozinha, de sentar, fazer a pesquisa e dali eu vou anotando e vai saindo coisas, sabe? Depois eu vou, claro que amarrando as pontas ali, né? Conectando as pontas. Então, me colocar em um lugar diferente do meu dia a dia também é algo que funciona, mesmo que seja para trabalhar. Sabe? Às vezes eu vou trabalhar de um lugar que ninguém nunca imaginou sentar ali, abrir um computador, mas eu vou estar ali, vou estar trabalhando e aquilo ali já me dá uma relaxada e eu consigo sair desse ambiente de sempre. Legal. Sabe onde que assim, você falou no início, né, minha descrição, onde que eu consigo ter bastante ideias, eu faço muito exercício, né, muita atividade física, eu adoro, é minha válvula de escape. E assim, pra mim
imprescindível mesmo. Então, é acordar e ir fazer meu exercício físico. Uhum. E ali, assim, eu comigo mesma, vem tanta ideia, tanta coisa, sabe? Eu corro, coloco um fonezinho e vou e penso. É assim, sair do ambiente de trabalho Exato, mesmo, né? sim. Vem Eu também, ideias quando legais. tô malhando, né, eu não sou essa pessoa que ama e tal, mas eu estou me forçando a ser uma pessoa disciplinada esse ano. Esse ano vai. Tá indo, na verdade. E aí, quando eu Sempre tô tem malhando também, eu gosto de ouvir podcast. E Ah, quando eu tô gostoso. ouvindo, nossa, vem muita ideia. É, Vem Sim. insight, vem, cara, é uma aham. doideira. Aí eu vou anotando um monte de coisa no grupo eu, né? Todo mundo tem o grupo eu. Aham. Aí eu vou anotando aquilo tudo. Eu lembro que uma vez fui fazer uma trilha no Rio, só eu e meu marido. A gente conseguiu um vale day, assim. E aí, naquela trilha, eu tive ideia de um conteúdo. Na época eu tinha um curso online, eu tive ideia de um conteúdo uma aula inteira. Então, quando você sai daquele ambiente, cara, o negócio flui. Nossa, eu acho ideal, assim. É, Sair, às vezes, assim, não vai dar para viajar, né? Mas você ter esse momento, você já ia estar trabalhando mesmo e trabalhar de um outro lugar, né? Aquele ambiente. Ir Aham. para academia também é uma coisa que me ajuda a oxigenar o cérebro. Às vezes eu tô ansiosa, eu tô precisando de trazer uma resposta rápida, né? Ou seja, para um projeto, seja no salão, de dar jeito para alguma coisa. E aí, no outro dia que eu tenho que dar a resposta, eu falo assim, amanhã obrigatoriamente eu preciso de malhar. E treinar, né, gente? Meu marido me chama de velha quando eu falo que eu vou malhar. nossa, Eu também preciso falo ir malhar. treinar. Agora é treinar. Treinar. Eu preciso ir fazer esse treino sozinha. Eu vou escutar alguma coisa. Eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir um podcast. E aí eu dou uma oxigenada. Eu saio dali, a coisa Criativa. acontece. A gente sai da zona de sabe? conforto, eu acho, né? É, também. Vai. E eu acho que esse momento, igual você falou, é um momento comigo mesma. Não tem É. ninguém falando comigo. Comigo. Né? Eu não sei se o tempo todo em casa tem gente chamando mãe, tem gente falando, amor, onde tá isso? Amor, e aquilo? Nossa, E na hora aí que eu falo, gente, eu tô em casa, mas assim, finge que eu não tô. Aham. Entendeu? Eu tô aqui. Especialmente a criança, né? Ela tá lá na cozinha com o pai. Mãe, tem suco? O pai tá aí na cozinha. Tá bom. E às vezes no trabalho é a mesma coisa, né? A pessoa que tá do seu lado, ela quer trocar, quer perguntar alguma coisa. No salão, o tempo todo, Tem alguém me chamando. chama. Então, assim, é uma coisa que eu sinto necessidade de ficar sem ninguém me procurar, sabe? Às vezes teve uma vez que o meu WhatsApp foi hackeado. E eu fiquei uns 2 dias sem WhatsApp. E o meu marido ficou desesperado por mim, porque eu tava achando o máximo Maravilhoso. ficar 2 dias sem WhatsApp. Eu falei, gente, que glória! Não tem problema se eu não conseguir voltar com o Você WhatsApp. pagou esse hack, não é? Aquele, assim, é a sensação de que ninguém me acha, né? Porque, assim, hoje, você recebeu um WhatsApp, você fica na urgência de responder, Sim. né? Então, assim, aquilo ali também é mais uma coisa para te deixar ansiosa e Ansiosa. trazer essa urgência, sabe? Principalmente se é um cliente, um colaborador e etc. Então, quando ele foi hackeado, eu falei, ó, Tá Dá pra tudo viver. em paz. livre, ninguém morreu, sabe? Ficou 2 dias sem falar comigo, só falou empresa no não momento que eu faliu, estava, né? Todo mundo e conseguiu assim, seguir todo mundo sem. se virou e é isso, e aconteceu. Então eu acho que às vezes a gente tá nesse automático, né? Às vezes não, né? Todo mundo Sempre, tá né? no automático. E a gente se esquece desses momentos, assim, Sim. né? Ou de se dar esse momento, do tipo, eu posso ficar tarde sem olhar o WhatsApp, que E são Ok. duas coisas importantes que a É. gente falou aqui, né? 2 pilares importantes. A criatividade, ela é repertório e ambiência. O que a gente consome de conteúdo de maneira geral, o que a gente está consumindo numa rede social, lendo um livro, uma revista e etc., vendo um programa, assistindo uma série e tal, e os ambientes em que a gente está, as pessoas que estão envolvidas naquele ambiente, o que está acontecendo ali naquele momento, o evento, a academia e etc., a corrida na rua, que você não está presa com ninguém, você só está correndo ali na rua, olhando para o lado, acontece um negócio, acontece outro. A gente mal consegue olhar para a rua se a gente estiver de carro dirigindo ou fazendo alguma coisa, né? Porque a gente para no sinal e aí antes o que a gente olhava para o lado ou para o outro, hoje a gente pega o celular, responde o que tá ali e tal, não sei o que lá. E o sinal abriu, você joga o celular pro lado e você continua. Quando joga. Quando É. joga. ainda tem essa. E você continua. Não posso falar isso aqui ao vivo. É. O marido vai ver depois, ele vai brigar comigo. E aí você continua e tal.
Então, assim, esse momento do estar em um evento, de estar em um momento, de tomar um café, é um momento em que você não vai ficar aqui com esse É. negócio, você vai trocar, você vai ouvir a outra pessoa, você vai olhar para o lado, você vai ver o que está acontecendo. Então, tudo isso estimula demais a nossa cabeça, a nossa criatividade, né? Então, é o todo disso, assim. Nesse livro, O Essencialismo, também, ele fala sobre uma rotina do Bill Gates, que são as Think Weeks, que ele para semanas, uma semana ou 2 semanas ao longo do ano, para pensar e para estimular a criatividade, né? A gente não pode parar uma semana inteira, né? Tchau, filho, tchau, mãe. Fiquem com Deus. Estamos indo embora. Mas se a gente conseguir think hours, né, já tá ótimo, assim, 1 hora, pode ser hour, não precisa nem ser no plural, já tá ótimo, mas tirar esse espaço para pensar, atividade física, existem algumas rotinas que favorecem muito essa oxigenação da mente Sim. para adotar o menos, porém melhor, porque o dia a dia, ele tá buscando o mais, é sempre mais, faça mais, não tá suficiente, tem um auto-sabotador na gente que não tá suficiente, não tá legal, faz mais. Então a gente precisa buscar essas rotinas do menos, porém melhor, né? De trazendo isso para nossa realidade. Sim. E aí, uma coisa que eu queria que a gente discutisse também é sobre a nossa rotina prática, assim, né? Da gente contar um pouco como que funciona. Vou falar um pouco sobre mim. Então, assim, hoje, malhar fez toda a diferença, treinar fez toda a diferença na minha vida. Porque é um tempo que eu não tô cuidando só do meu físico, eu tô certamente cuidando do meu mental, do meu emocional, enfim. Às vezes eu tô lendo, quanto tempo eu não lia 10 livros por ano? Esse ano eu tô lendo 10 livros, gente, porque eu leio na esteira agora, olha que bênção. Eu não tava fazendo isso antes. Então, é uma forma que eu uso para startar o dia, assim, né, para começar. Mas, além disso, já falei que eu uso um pouco a ferramenta da urgência e da importância, mas o que eu faço? Eu tenho um planejamento estratégico, tanto da empresa quanto o meu, né, onde eu quero chegar e onde a empresa quer chegar, e ali tem os pilares do que é importante. O que é importante sai dali. Todo o resto não é importante, porque não está no meu planejamento estratégico. É a agenda do outro, isso é uma coisa que eu falo também, né? Tem a agenda nossa e a agenda do outro. A agenda minha é o que é importante para mim. A agenda do outro é o WhatsApp do outro, que apitou com uma coisa que é importante para ele. Sim. E agora sinto muito, tô resolvendo uma coisa que é importante para mim. Então, todo o meu importante sai do meu planejamento estratégico, que eu faço num Excel, né? Assim, sem grandes dificuldades. Eu planejo aquilo que eu quero para minha vida pessoal e para minha empresa. A partir dali, eu listo as atividades e todos os dias eu elenco 5 entregas principais da vida pessoal e da vida profissional, né? Que às vezes são 4 da pessoal e 1 da profissional, às vezes são 5 da profissional e 1 da pessoal, vai depender da organização do dia, mas eu elenco 5 coisas importantes que eu vou fazer no dia para que esse planejamento estratégico seja alcançado. Se der tempo de fazer outras coisas, eu faço também. Mas aquelas 5 precisam ser feitas porque elas são as importantes. E vocês, como que organizam aí a rotina de vocês? Você tá muito Não. Mas é toda Eu uma não sei construção. metade dessa organização. Mas o que você perguntou pra mim Cíntia. quando você chegou aqui? Como que você dá conta com 3 filhos? Desse jeito. Gente, É. 3 filhos. Raquel tem 2, né? Então, assim, já tá nesse caminho aí também. Como Não. fazer? Não. Do que Não vai ter o como, terceiro, não. como dar conta? Não, porque 2 já é também já é suficiente muita Muda coisa. bastante pra a rotina. não dar De um, conta. de um pra Mas dois. assim, eu não tenho essa, assim, na prática, o meu foco é sempre, como a gente tem atendimento, né, e a gente precisa de um tempo na oficina de construção, de projeto, de posicionamento, das estratégias e tudo, geralmente eu sei que a minha tarde vai ser reservada para isso, para oficina. E eu tenho dias, né? Por exemplo, na segunda, eu tenho 2 empresas e as 2 demandam a minha criatividade também e a minha organização de processos dentro dela. Então, na segunda, por exemplo, o salão não abre. E aí eu tiro o dia para ficar por conta da oficina. Então, eu tenho aquele dia ali até para resolver os pequenos, os pormenores, sabe? E aí eu uso isso para focar na oficina. E na quinta é um dia que eu não atuo na oficina e foco e fico o dia todo no salão. Só resolvo demanda do salão. Claro que um cliente da oficina mandando mensagem, Gabi, eu respondo, mas não é o dia que eu entrego para a oficina, eu entrego para o salão. Os outros dias eu divido manhã e tarde.
E o que for aparecendo ali, na verdade, existe um planejamento do que eu preciso fazer, resolver, quem eu fiquei de responder na última semana do WhatsApp e não respondi, sabe? Dos novos caminhos que a gente vai ter no salão, para tal lugar, para tal pessoa, porque ainda tenho as profissionais que eu acho engraçado que outro dia elas falaram para mim, você está uma ótima mentora. Eu falei, gente, eu nem me considero, sabe? Aquela coisa assim, que bom, mas Esse é o eu nem melhor me reconhecimento. considerava uma mentora, mas que eu tô ali com esse papel, até de guiar, de mostrar um caminho, possíveis caminhos para elas e tal. E aí, né, no que o dia vai acontecendo, eu tenho até 5 horas da tarde para trabalhar, que é quando a babá vai embora. Uhum. E aí eu sei que de 9 às 5 eu vou ser produtiva, porque eu tenho esse tempo para trabalhar. E aí, quando dá essas 5 horas que eu chego para liberar e ficar com a Tereza, eu combinei comigo mesma e com meu marido que de 5 até ela dormir, ela dorme cedo, 8 horas, eu tô colocando ela para dormir, dificilmente eu pego no celular. E Lá em também casa a não gente tá vou tentando fazer isso, colocar não o vou celular no trabalhar, sono sabe? E e não vou ficar. responder cliente. Posso até responder o cliente mais tarde, depois que ela for dormir, ou no outro dia. Mas aí realmente eu tenho esse tempo para cuidar da casa, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de cozinhar, né, É, gente? Eu comecei certo, de tudo na na cozinha cozinha. ali também. Então eu gosto de cozinhar. Então eu vou cuidar da casa, vou fazer um jantar e vou fazer uma comida para semana, vou organizar isso, vou ter o tempo de qualidade com a Tereza, de levar no parquinho e voltar para dar banho, rotina, essas coisas. Uhum. E o celular ali, ele fica quase que só para uma câmera, Uhum. sabe? Só para registrar algum Um momento momento. ali, mas para responder o WhatsApp, postar algo de conteúdo útil no Instagram, ele não acontece. Ele vai acontecer depois que ela dormir ou no outro dia, nesse tempo que eu tenho aí, que eu falo que é o meu tempo comercial também, sabe? Uhum. É. Isso é muito importante, inclusive, porque como a gente é empreendedora, toda hora é hora. Então, estabelecer esse Não. tempo É. comercial é importantíssimo. Depois que a Tereza nasceu, antes toda hora era hora, né? Dormia pensando em negócio, acordava pensando em Sim. fazer, colocando ele para jogo e acontecendo. Hoje eu sinto necessidade de ter esse tempo comercial, assim, né? Fala assim, mas quem é dono não tem isso. Falei, não, gente, por um tempo eu vou ter. Pode ser que quando ela cresça eu tenha mais tempo disponível, porque não Volte a demanda tanto é, assim, né? De uma atenção. Mas hoje, como eu falei aqui no início, domingo para mim é o dia inegociável. É o único dia da semana que eu realmente não trabalho, porque no sábado eu ainda estou no salão. Então, de segunda a sábado eu tô com a rotina de trabalho. Domingo é o único dia que eu não trabalho. Então, qualquer coisa que surgir de trabalho, ou eu vou jogar para segunda-feira, ou realmente, olha, eu não consigo, sabe? E eu coloquei isso para mim como uma premissa básica de saúde mental também, porque a gente precisa desse certíssimo. dia, né? Uhum. É. Perfeito. Eu não tenho, gente. Não Eu também tem uma tô aqui assim, rotina. gente, elas são muito organizadas. As coisas pra mim, assim. Você também Você trabalha organiza até no às Google 5. Agendas, assim? Não, a nossa agenda é organizada, eu tenho, mas eu acho assim, eu acho que hoje eu tô sendo consumida pelas tarefas que vão aparecendo no meio do caminho, né? É óbvio que eu tento controlar muito mais hoje o que é a urgência, a importância e Aham. etc. O que vai ser feito, o que não, o que eu posso deixar para depois e tudo mais. Mas eu não tenho esse controle do que realmente a semana foi isso ou foi aquilo, isso aqui eu precisava de fazer, isso aqui era importante para mim. Um exemplo, tá, gente? Eu vou trazer para a realidade de várias mães, aí eu acredito que sim. Desde quando o Benício nasceu, eu não consegui voltar para atividade física. Uhum. Tô 9 quilos acima do meu peso. E isso, assim, pra mim é muito relevante, porque eu sempre fui uma pessoa cuidadosa com a saúde. Eu sempre corri, eu sempre, né? Eu brinco com isso, que eu sempre fiz atividade física, eu sempre fui à academia, eu sempre corri. Então, não ter esse tempo hoje, pra mim, tá sendo um desafio, assim, né? Eu acredito até que outras coisas estão se desencadeando por conta disso, não só no corpo, na estética, etc., mas mentalmente, porque a gente fica sobrecarregado ali e Sim. tal. Com certeza. Então, hoje eu acho que eu tenho um maior grau hoje do que é importante ou não, e eu consigo trazer essa consciência, e tenho trazido essa consciência para o meu cliente também, mas eu acho que eu ainda não encontrei uma forma de
organizar isso tudo e fazer com que outras coisas que eram prioridade, que são prioridade, se encaixem ali nessa rotina. Uhum. Talvez eu esteja conseguindo dividir ainda o tempo de trabalho e o tempo do Benício, que é importante para mim, né? Talvez a coisa mais importante para mim. Então, às 5 horas do meu dia, eu paro todos os dias porque é o horário do Benício, não tem jeito, né? E assim, meu marido viaja 2 semanas no mês, então as semanas que ele tá viajando é obrigatoriamente, não tem como eu delegar para ninguém esse tempo, né? Então, às 5 horas eu vou parar, eu vou ficar com ele, eu vou dar o jantar, eu vou voltar pra rotina, eu vou brincar e etc. E ok, aí de manhã vai dormir, de manhã eu vou ter esse momentinho de novo até a hora do trabalho, né? Uma coisa que eu tive que me adaptar, não começar a trabalhar às 8 horas. Eu não consigo mais começar a trabalhar às 8 horas como eu trabalhava antes. Então, não tem impossível, jeito, né? Então eu tive que me adaptar. Eu acho que, tipo, pelo fato de eu ter vindo desse mercado corporativo, eu ainda estou me exercitando para mudar isso e ainda carrego esse peso Se cobra, né? Da culpa. Exatamente, 8 do horas eu não mercado tô lá exigir. ainda. Exatamente. Então não tá, mas 8 horas eu não estou, mas o meu telefone, o meu WhatsApp tá pipocando, porque o cliente tá. Uhum. E aí as coisas estão acontecendo e ele não tendo esse senso de urgência, ele acaba passando isso. Hoje eu consigo não ser dominada por essa situação. Eu consigo dominá-la. Já é um Mas grande passo. exatamente. Mas ter essa organização e criar todo esse fluxo, ainda não, ainda está sendo uma descoberta, assim. Mas eu acho que tudo parte do princípio também. Eu gosto muito de um outro livro que não é muito direcionado para essa área de produtividade, é O Poder do Hábito. Já leram? Ele é Já, maravilhoso. maravilhoso, assim. Ele é um livro denso, mas ele é muito bom, né? Da gente abrir alguma... Esclarece por que a gente faz o que a gente faz. Exatamente, Sensacional. exatamente. Então, assim, essa questão do hábito, da frequência, de fazer as coisas, de entender e tal, eu tô criando esse fluxo, né? Na marca pessoal, a gente indica outro livro também que é muito bom, que é o Comece pelo Porquê. Ele não é um livro de produtividade, mas ele é um livro que ele fala sobre propósito. E quando a gente entende de propósito, a gente entende o que é importante e o que não, o degrau de cada dia, né? Essa sensação de hiperrealização que nós, seres humanos, temos em tudo na vida, não só no trabalho, na vida pessoal e etc. Eu tenho que realizar alguma coisa todos os dias. Eu tenho que E chegar... geralmente essa coisa tem que ser grande, Não, né? tem que ser enorme. Não, Se não grandes for- Tem que ter um entregas. peso, né? Se não for, eu não vou comemorar. Se não for, eu não vou brindar esse momento. Se não for, não faz sentido. Se não for, parece que você não fez Não fez nada, nada, né? caminho né? errado, Tipo, né? o meu negócio não tá andando, eu como profissional não tô fazendo o negócio acontecer, enfim. Então ele traz esse senso também de tipo, o porquê que a gente faz Faz o que a gente tudo, faz. né? E tudo tá conectado ali. Então hoje eu tô buscando esse caminho aqui. Eu acredito que tenho várias outras profissionais certeza, com aí certeza, nesse, né, nesse Eu acho que a entendimento. E grande outra, maioria também, me né? considero uma pessoa também privilegiada pelo fato de ter uma rede de apoio, e não só rede de apoio familiar, mas uma pessoa que me ajuda, que trabalha para isso, que tá o tempo todo dela se dedicando ao meu filho para que eu possa fazer outras coisas. Então eu tenho que admitir esse privilégio, né? Porque a gente tem outras mães aí que não vão Não ter tem. Com esse certeza. tempo e que estão tentando driblar enquanto a criança dorme, eu tô trabalhando, eu tô atendendo isso ou fazendo aquilo, né? Então esse grau de produtividade, ele fica ainda mais pesado, né? Muito mais. Mas eu acho que quanto mais a pessoa tá nessa situação de não ter o tempo disponível, mais Mais ela precisa se produtiva. organizar, porque ela não vai dar conta de fazer quase nada. Exatamente. Então, o que ela faz, que seja uma coisa que vai ser de relevância para ela, Sim. para que ela se sinta melhor no final do dia, sabe? Não precisa ser uma grande entrega, mas precisa ser uma coisa que faz sentido para ela. Pelo menos que traga a sensação de dever cumprido, né? Aquele dever do Isso, dia, do que estava programado. Não entreguei 100%, porque dificilmente a mãe entrega 100% do dia programado, porque alguma coisinha ali vai Sai sair porque a gente do programa mais do que controle. dá conta de entregar. do Tem isso, né? escopo. E aí, eu acho que essa é a sensação mesmo, é de conseguir entregar o mínimo ali bem feito também, né, gente? De uma entrega
que tenha ali um peso, uma entrega Sim. que realmente faça diferença, Sim. sabe? E por menor que seja, eu sei que foi o melhor que eu pude, né? Eu acho que isso também deixa a gente com a consciência muito tranquila. Ah, ficou cliente para responder amanhã, isso aqui que estava na agenda para fazer hoje, eu vou deixar para amanhã, mas o que eu fiz da melhor maneira e eu fiz o melhor que eu pude, sabe? Eu acho que isso também ajuda a dar uma aliviada nessa Sim. pressão e nessa cobrança que acontece aí de maneira automática mesmo, né? É, porque esse assunto que a gente está discutindo aqui, isso aqui é muito novo para todo mundo, Sim. né? O mercado ainda exige muita coisa da gente. Sim. Eu e a Norma, a gente escutou muitos comentários preconceituosos quando a gente estava grávida. Tipo assim, gente, vocês estão grávidas juntas? A empresa vai acabar, né? Perguntaram se a gente ia fechar. Como assim, gente? Ai, Não né? fechar, A mulher ouve cada coisa, né? É. Porque assim, se os maridos de vocês fossem sócios, Sim. os dois vão ser pais ao mesmo tempo. Não, ia Alguém ser só perguntaria isso pra bacana ele? demais, né? Não. Exatamente. E assim, em 9 meses, a gente virou uma potência. A gente virou, era um negócio que parecia, tipo assim, eu não sei como que eu trabalhei tanto enquanto eu estava grávida. A gente virou um negócio, sabe? Aham. A gente tava com 8 meses e meio de gravidez. Eu falei, a gente vai gravar um curso online. Aí ela, o quê? Aham, a gente vai gravar um curso online. Eu vou escrever o curso, a gente tem 2 dias para gravar. Não pode errar. Não pode errar. Você tem que gravar a aula inteira. Quanto menos corte a gente tiver, mais fácil vai ser a edição, mais rápido o curso vai sair, mais rápido a gente vai colocar o curso para rodar e tal. E assim, não era pressão de fazer isso acontecer, não. A gente brinca desse jeito, mas não era nessa pressão. Foi leve. Foi bom porque mostrou pra gente como a gente conseguia, né, executar, fazer o negócio acontecer, mas ao mesmo tempo ouvir das pessoas isso era muito pesado. Tipo assim, você não vai conseguir dar conta porque. E eu achei bom, eu sou muito workaholic, tá, gente? Tenho Gabi deixado é. isso aos poucos, assim, eu tenho Eu acho deixado que eu que muito vou- mais eu que leve. vou Nossa, minha freando sócia, minha ela. irmã, era assim, Eu mas vou depois freando dos e meninos. amenizando ela, mas a Tamiris Eu teve me gêmeos, ponho. ela Aí não- ela enxergou, aí depois assim que ela humanamente teve, ela impossível, falava, né? Raquel, como que você dá conta? Como que você dava conta? Falava. Ela entendeu tudo. Aí ela né? entendeu, sabe? Uma iluminação acontece quando a gente se torna mãe. Já falou, abre o mundo, assim. Abre. Olha, Mas era vocês não isso. acham que vocês ficaram muito mais potentes no sentido de entrega, de demanda, de fazer e acontecer, mesmo Efetividade. com menos tempo depois da Efetividade. Mais maternidade? efetivas. A gente faz o Né? que tem que ser feito e, E dá pronto, super certo e pronto. E é isso. E é Não porque... tem tempo de procrastinar. Foi o que você falou no Exato. E início, eu não acho que a tem gente só se coloca nesse lugar de queria fazer mais porque eu estava acostumada com um tempo maior, né? Mas ao mesmo tempo, eu olho para trás e eu falo, gente, hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. E eu tenho eu tenho amigas que ainda não são mães, que têm vontade, mas ainda não são mães, e eu falo para elas, eu falo, olha, o seu tempo não vai existir mais. Aí elas olham assim, eu falo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a mulher, tudo bem, a mulher que opta em não ser mãe, não ter filho, né? Eu acho que a mulher que não tem filho, ela não sabe a real potência que ela tem, tem. sabe? A real força que ela Uhum. tem de conduzir as coisas em momentos difíceis, em momentos fáceis, de organização, de entrega, de fazer acontecer, de segurar aquilo ali e falar, olha, eu vou mostrar o que eu tenho ali de força, o que eu consigo entregar para todo mundo, e não no sentido de ter que provar. Não no sentido de provação, porque essa potência ela vem automaticamente, né? O filho nasce ali, depois que você sai do buraco do puerpério, né? Do poço do puerpério, e Depois você que você volta. escala, Depois o que você buraco. sai da caverna do Importantíssimo também. puerpério, Diga-se de né? passagem. Você volta com essa força. E às vezes eu olho e eu falo assim, gente, eu nem sabia que eu tinha essa força toda, tá? Sim. Bom, gente, e aí você falou uma frase, uma pegada legal aí, que é assim, quando a gente se torna mãe, eu acho que a nossa agenda é muito do que eu escolho fazer e não o que eu Ai, sim. tenho que fazer. E eu adoro essa frase. Hoje em dia, quando alguém fala assim pra mim, eu tenho que fazer tal coisa, eu falo, você tem que fazer ou você escolhe fazer? Porque quando eu falo eu tenho que fazer, eu tô na agenda do outro.
alguém me mandou fazer isso. Não, escolha fazer. Tome para si a importância das suas atividades, né? Especialmente se você tem menos tempo, se você tá com um bebê pequeno. Quanto menor é o filho, menos tempo a gente tem, natural. Sim. Eu, quando minhas crianças tinham 1 ano e pouco, não malhava também, não. Comecei a malhar agora. Não é nem porque sobrou mais tempo, porque eu entendi que isso ia me fazer ganhar mais tempo. Mas a gente fica nesse processo de adaptação dos novos hábitos. Sim. Galera, foi uma delícia esse papo. Estamos chegando ao Muito fim bom. aqui para não se estender demais. Quero agradecer muito vocês. Tem alguma indicação de livro? A gente já falou alguns. Tem alguma outra indicação que vocês queiram dar? Ah, falei Poder do Hábito, falei Poder do Hábito, Poder do Hábito, Essencialismo, Comece pelo Porquê. Tem tantos, né? Mas esses são livros bem ligados a essa temática, né? Sim. Ah, a gente falou de poder da mulher. Não vou deixar de dar a minha dica. A gente falou de poder da mulher e etc. Vou tirar um desse mundo corporativo aqui, porque todos esses vão direcionados para isso, né? Tem um livro que chama Indomável. Ah, olha, isso eu não li ainda. É muito legal, anotar. uma história muito legal. Ah, não vou contar, não É, vou é. brincar. Não dei spoiler. Mas ele é um ótimo livro. Eu não sou a Norma é mais da ficção que eu ali, do romance e tal. Mas esse tem uma história, um contexto bem interessante e leva para esse lado da potência da mulher, tá? Tirando um pouquinho da questão da maternidade. É um livro mais geral ali, Aham. falando da mulher. Então eu acho bem interessante. Massa. Eu não sei como é que eu vou dar conta, porque todo podcast alguém indica, eu vou anotando você vai- aqui. Não vai Vai dar o ano fazendo que sua vem, não vai dar. listinha. Você falou que tá lendo 10, você já Então, vai mas ter eu que comprei aumentar recentemente na Amazon 6 pro ano que vem. Então, assim, não vai rolar. Aí eu fazendo propaganda pra Amazon. A Amazon me patrocina. Gente, deixem seus Instagrams, façam aí seus jabás. O meu é Medicalis, né? A empresa Medicalis _. E o meu pessoal, Raquel Mota Faria. Que assim, Vida pessoal. eu Tem mostro uma minha atividade rotina, não, física, não motivacional, falei muito tem. aqui, mas é Crianças. uma mistura de tudo que vocês falaram. Eu faço o que é urgência, dou cheque, é isso. E como a Gabi falou, assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque meu marido divide bastante, assim, comigo essa questão dos filhos. Outra coisa, você falou de não se ver, assim, com 2 e tal, né? Por um lado, sabe o que é ótimo? A gente chega em casa, chega da escola, tem os 2 ali pra brincar, não fica aquela coisa, pai, mãe, vem brincar comigo. Então, assim, é um momento que às vezes eu e meu marido, a gente fica junto, sabe? E é isso. Eu mostro um pouquinho lá. Vamos acompanhar para a motivação da vida fit. Essa rotina. Muito bom. Gostei. Eu vou deixar o da oficina, claro, né? @oficinaabsalt. Lá você vai encontrar o nosso @ pessoal, né? Mas a gente faz um conteúdo interessante aí para quem quer saber um pouquinho sobre posicionamento de marca, branding e tudo que envolve esse universo aí de visibilidade, de engajamento de uma marca no mercado, de maneira geral. Ótimo. Quer falar, pessoal? Bom, o meu é Norma Pifano, pessoal, tem na oficina e tem o do salão, que a equipe já é o Pifano. E também tem esse meu lado da beleza aí, que vem comigo desde que eu nasci, né, gente? Então me acompanha e eu tenho muito orgulho do que vem se tornando. Maravilha. O nosso é Propósito Aceleradora, @Propósito Aceleradora, meu Propósitum, com um M. O meu pessoal é eu, Cintia Antunes, sigam lá também no Da Propósito, a gente dá muitos insights valiosos sobre gestão de negócio, gestão processual. Parece fácil para mim falar isso, mas eu trabalho com gestão de processo, né, gente? Então, realmente é fácil mesmo. E sigam lá a gente para esses insights de negócios. A gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada a vocês, muito obrigada a Gente, vocês que estiveram com a gente também. Obrigada. 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 Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody